O que leva um homem a se tornar sinônimo de medo? Seria a sede de poder, traumas do passado ou algo mais profundo, escondido na mente? Neste vídeo, você vai conhecer 15 figuras históricas que marcaram o mundo com suas ações sombrias, mas não vamos apenas contar o que fizeram. Vamos entender por que fizeram. Prepare-se para mergulhar na psicologia dos homens mais temidos da história, porque quando você compreende o que há por trás do terror, você não apenas aprende sobre o passado, você se protege no presente. Capítulo 1. Adolf Hitler. O complexo de inferioridade como combustível ideológico. Adolf Hitler não foi apenas um líder político, foi um arquétipo do terror institucionalizado. Por trás de sua ascensão havia uma mente marcada por rejeição, frustração e obsessão. Rejeitado 2 vezes pela Academia de Belas Artes de Viena, Hitler carregava um profundo complexo de inferioridade. A humilhação pessoal se transformou em ressentimento coletivo, canalizado contra grupos que ele passou a culpar pela própria dor. A psicologia de Hitler revela traços de narcisismo patológico. Ele acreditava ser o salvador da Alemanha, o único capaz de restaurar a glória nacional. Mas esse narcisismo era frágil, sustentado por uma paranoia crescente. Ele via inimigos em todos os cantos, judeus, comunistas, intelectuais, e justificava a violência como purificação. Hitler não nasceu monstro. Foi moldado por rejeições, traumas e uma ideologia que alimentava sua dor. E ao transformar sua ferida em fúria, arrastou o mundo para um dos capítulos mais sombrios da história. Capítulo 2. Joseph Stalin. A paranoia como sistema de governo. Joseph Stalin não governava apenas com punhos de ferro. Ele governava com olhos em todas as direções. Sua mente era um labirinto de desconfiança, onde até os aliados mais próximos eram vistos como potenciais traidores. A paranoia, que em muitos líderes é um traço oculto, em Stalin se tornou política oficial. Desde jovem, Stalin enfrentou rejeições e humilhações. Cresceu em um ambiente violento, com um pai abusivo e uma sociedade marcada por instabilidade. Esses traumas moldaram uma personalidade desconfiada, fria e calculista. Ao chegar ao poder, ele não apenas desconfiava dos outros, ele institucionalizou essa desconfiança. Os expurgos, as execuções em massa, os julgamentos encenados, tudo fazia parte de um sistema onde o medo era a cola que mantinha o regime unido. A psicologia de Stalin revela um perfil paranoico obsessivo, com traços de psicopatia, ausência de empatia, manipulação e crueldade racionalizada. Stalin nos mostra que quando a paranoia se torna método, a verdade deixa de existir. E o medo, mais do que uma emoção, vira uma forma de viver. Capítulo 3. Genghis Khan. A frieza estratégica como arma psicológica. Genghis Khan não precisava gritar para ser ouvido. Sua presença era suficiente para provocar rendição. O que o tornava temido não era apenas sua força militar, era sua mente fria, calculista e estratégica. Ele compreendia o medo como poucos. Sabia que espalhá-lo antes da batalha era tão eficaz quanto vencer a guerra. Ao conquistar territórios, Genghis usava o terror como propaganda. Massacres eram deliberadamente divulgados para que cidades vizinhas se rendessem sem resistência. Sua lógica era simples. Quanto mais assustadora sua reputação, menos sangue seria derramado em combate. O medo era uma ferramenta de eficiência. Psicologicamente, Genghis Khan demonstrava traços de inteligência tática extrema, com baixa empatia e autocontrole emocional. Ele não agia por impulso, agia por cálculo. Seus ataques eram sincronizados, suas punições exemplares e sua liderança baseada em lealdade absoluta. Apesar da brutalidade, ele também sabia recompensar. Era capaz de integrar culturas, respeitar religiões e promover avanços administrativos. Mas tudo isso sob a sombra de uma ameaça constante. A desobediência significava destruição. Capítulo 4. Pol Pot. A utopia distorcida e a desumanização ideológica. Pol Pot não queria apenas governar, queria apagar o passado. Líder do Khmer Vermelho,
Ele sonhava com uma sociedade pura, livre de influências externas, intelectuais e tradições. Mas esse sonho utópico rapidamente se transformou em pesadelo. A mente por trás do genocídio cambojano era marcada por obsessão ideológica e frieza emocional. Psicologicamente, Pol Pot apresentava traços de pensamento rígido e paranoico. Ele acreditava que qualquer desvio de sua visão revolucionária era uma ameaça. Professores, médicos, religiosos, até quem usasse óculos, todos eram vistos como inimigos do novo mundo. O medo não era consequência, era método. O mais assustador? Ele acreditava estar fazendo o bem. Sua mente distorcida via sofrimento como purificação. E quando a ideologia se sobrepõe à humanidade, o resultado é devastador. Capítulo 5. Vlad, o Empalador. O espetáculo da crueldade. Vlad III, conhecido como Vlad, o Empalador, não apenas punia, ele encenava o sofrimento. Sua mente sombria transformou a dor em espetáculo e o medo em muralha. Governante da Valáquia no século XV, Vlad enfrentava invasões constantes e traições internas. Para manter o controle, ele fez do terror uma arte pública. O empalamento, técnica brutal em que a vítima era perfurada por estacas, não era apenas punição, era mensagem. Vlad mandava empalar milhares de inimigos e exibir os corpos em campos abertos, como se fossem bandeiras. A crueldade era meticulosamente organizada, quase ritualística. Psicologicamente, Vlad apresentava traços de sadismo, obsessão por ordem e uma necessidade extrema de controle. Sua infância como refém político no Império Otomano contribuiu para uma visão distorcida de poder e justiça. Ele acreditava que o medo era mais eficaz que a diplomacia e provou isso com resultados. O mais perturbador, muitos o consideravam justo. Para alguns, sua brutalidade é sinônimo de estabilidade. E é aí que mora quando o terror é confundido com liderança. Capítulo 6. Gilles de Rais. O vazio emocional e a perversão do poder. Gilles de Rais foi um dos casos mais perturbadores da história europeia. Nobre francês, herói de guerra e companheiro de Joana d'Arc, ele parecia destinado à glória. Mas por trás da armadura havia uma mente devastada por abandono, excesso e vazio emocional. Após a morte de seus pais, Gilles herdou fortuna e poder, mas nenhuma orientação moral. Sem limites, mergulhou em uma vida de extravagância, rituais obscuros e crimes hediondos. A psicologia de Gilles revela traços de transtorno dissociativo, sadismo e narcisismo extremo. Ele buscava prazer não apenas na violência, mas na sensação de domínio absoluto sobre a vida e a morte. O mais inquietante é que suas ações eram envoltas em teatralidade. Castelos transformados em cenários de horror, servos cúmplices, cerimônias bizarras. Era como se o terror fosse uma performance, e ele, o protagonista. Gilles de Rais nos mostra que o poder sem freios aliado a traumas não tratados pode se transformar em perversão, e que o vazio emocional, quando preenchido com dor alheia, revela o lado mais sombrio da mente humana. Capítulo 7. Rasputin. O misticismo como manipulação política. Grigori Rasputin não era rei, general ou governante, mas sua influência sobre o Império Russo foi tão profunda quanto a de qualquer czar. Vindo da Sibéria, criado em isolamento, Rasputin desenvolveu uma personalidade marcada por introspecção, religiosidade extrema e um magnetismo inquietante. Sua mente parecia operar entre o espiritual e o estratégico. Ao se aproximar da família imperial, Rasputin usou sua imagem de homem santo para conquistar confiança. Acreditava-se que ele tinha poderes de cura, especialmente sobre o filho do czar que sofria de hemofilia. Mas por trás da fé havia manipulação. Rasputin sabia como provocar admiração e medo ao mesmo tempo. Psicologicamente, ele apresentava traços de narcisismo místico, com delírios de grandeza e uma habilidade incomum de leitura emocional. Ele sabia o que dizer, quando dizer, e como fazer os outros acreditarem. Sua presença era hipnótica, sua influência silenciosa
e profunda. O mais curioso? Rasputin não precisava ameaçar. Bastava estar presente. Sua figura, envolta em mistério, provocava inquietação até nos mais poderosos. Capítulo 8. Mao Tse-tung. O culto à personalidade como blindagem psicológica. Mao Tse-tung não governava apenas com ideologia, governava com imagem. O líder da Revolução Chinesa construiu ao redor de si um culto à personalidade tão poderoso que sua presença se tornou quase divina. Retratos, livros, slogans, desfiles, tudo girava em torno de sua figura. Mas por trás dessa construção havia uma mente que usava o medo como escudo e o amor como armadura. Psicologicamente, Mao apresentava traços de narcisismo extremo, com necessidade constante de validação e controle. Ele acreditava ser o único capaz de guiar a China, e qualquer crítica era vista como ameaça à ordem. A empatia era sacrificada em nome da revolução, e milhões pagaram o preço. Durante o grande salto adiante e a revolução cultural, decisões desastrosas foram sustentadas por medo e idolatria. Intelectuais foram perseguidos, famílias destruídas, tradições apagadas. O terror não era explícito como em outros regimes. Era silencioso, institucional, disfarçado de devoção. Mao nos mostra que quando a imagem do líder se torna intocável, a verdade desaparece. E que o medo, quando misturado com adoração, cria uma prisão invisível, onde o povo sorri, mas não respira. Capítulo 9. Idi Amin. O narcisismo violento e a teatralidade do terror. Idi Amin, ex-ditador de Uganda, não governava apenas com brutalidade, governava com espetáculo. Sua mente era um palco onde o ego, a violência e a excentricidade disputavam atenção. Autoproclamado rei da Escócia e conquistador do Império Britânico, Amin construiu uma imagem delirante de si mesmo, alimentada por narcisismo extremo e desprezo pela vida humana. Psicologicamente, Amin apresentava traços de psicopatia, com ausência de empatia, impulsividade e prazer na dominação. Mas o que o tornava ainda mais temido era sua teatralidade. Execuções públicas, desfiles militares exagerados, declarações absurdas, tudo era parte de um show macabro para consolidar poder. Ele usava o medo como performance. Os inimigos não eram apenas eliminados, eram humilhados, expostos, transformados em exemplo. A população vivia em estado de alerta, sem saber se o próximo ato seria cômico ou sangrento. Amin também manipulava sua imagem internacional, ora se apresentando como líder carismático, ora como figura imprevisível. Essa dualidade confundia aliados e aterrorizava opositores. Capítulo 10. Nero. O prazer no caos e a mente instável no poder. Nero, imperador romano, é lembrado como o homem que teria assistido Roma arder enquanto tocava música. Embora essa cena seja simbólica, ela revela muito sobre sua mente, instável, vaidosa e fascinada pelo caos. Nero não governava com lógica, governava com impulso, e o medo que provocava era tão imprevisível quanto ele. Psicologicamente, Nero apresentava traços de transtorno de personalidade borderline, com oscilações emocionais intensas, impulsividade e necessidade constante de atenção. Ele se via como artista, poeta, divindade, e qualquer crítica era recebida como traição. Sua vaidade não tinha limites e sua crueldade era proporcional à sua insegurança. Assassinou a própria mãe, perseguiu cristãos e usou execuções como espetáculo. O poder para Nero era palco, e o sofrimento alheio parte do roteiro. Sua mente parecia operar em um universo paralelo, onde o drama pessoal justificava decisões imperiais. O mais perturbador, muitos o admiravam. Sua imagem era cuidadosamente construída e sua loucura muitas vezes confundida com genialidade. Capítulo 11. Calígula. A loucura institucionalizada. Calígula, imperador romano, é um dos exemplos mais extremos de como o poder pode amplificar a insanidade. Seu reinado foi curto, mas marcado por uma sucessão de atos tão absurdos quanto cruéis. Nomeou seu cavalo como senador, ordenou execuções por capricho
e transformou o Palácio Imperial em um teatro de delírios. Psicologicamente, Calígula apresentava traços de psicose, delírios de grandeza e sadismo. Após uma grave doença nos primeiros meses de governo, muitos historiadores acreditam que ele sofreu uma ruptura mental. A partir daí, sua percepção da realidade se distorceu, e o império passou a refletir sua instabilidade. O mais assustador? Ninguém podia questioná-lo. A loucura de Calígula foi institucionalizada. Guardas, senadores e cidadãos eram obrigados a fingir normalidade diante do absurdo. O medo não vinha apenas da punição, vinha da imprevisibilidade. A qualquer momento, uma piada, um olhar ou um gesto podiam ser interpretados como traição. Calígula nos mostra que quando a mente perde o contato com a realidade e o poder não impõe limites, o terror se torna cotidiano, e que a loucura, quando protegida por autoridade, transforma o império em um manicômio silencioso. Capítulo 12. Leopoldo II da Bélgica. O terror colonial e a indiferença moral. Leopoldo II da Bélgica não comandava exércitos em campo, comandava uma máquina de exploração à distância. Criador do Estado Livre do Congo, ele transformou uma colônia africana em propriedade privada, onde o lucro era extraído com sangue. O que torna sua mente sombria é a frieza com que tratava vidas humanas como estatísticas econômicas. Psicologicamente, Leopoldo II apresentava traços de dissociação moral e racionalização extrema. Ele acreditava estar civilizando o Congo, enquanto permitia mutilações, assassinatos e escravidão em massa. O terror era delegado, institucionalizado e mascarado por discursos de progresso. O mais perturbador? Ele raramente presenciava a violência. Sua crueldade era burocrática. Soldados cortavam mãos de trabalhadores como punição por metas não cumpridas. Aldeias eram destruídas por resistência mínima. Tudo isso sob o silêncio da Europa, que via o Congo como uma fonte de riqueza. Leopoldo II nos mostra que o terror não precisa ser barulhento. Pode ser silencioso, sistemático, escondido atrás de relatórios e cifras, e que a indiferença moral, quando combinada com poder absoluto, transforma o mundo em campo de extração, onde o sofrimento é apenas um custo operacional. Capítulo 13. Torquemada. A fé como justificativa para o medo. Tomás de Torquemada, o nome por trás da Inquisição espanhola, não empunhava espadas, empunhava dogmas. Sua mente operava com lógica religiosa implacável, onde o sofrimento era visto como redenção e o medo como ferramenta divina. Para ele, a fé não era abrigo, era tribunal. Psicologicamente, Torquemada apresentava traços de obsessão compulsiva, fanatismo religioso e despersonalização moral. Ele acreditava estar cumprindo a vontade de Deus ao torturar, julgar e condenar. A empatia era anulada pela convicção. O herege não era humano, era erro a ser corrigido. Sob seu comando, milhares foram perseguidos, interrogados e executados. Judeus convertidos, muçulmanos, dissidentes, todos eram suspeitos. A confissão era extraída por dor e a salvação vinha pelo fogo. O terror era ritualizado, legitimado por escrituras e sustentado por silêncio. O mais inquietante, Torquemada não agia por ambição pessoal. Ele acreditava estar salvando almas, e é aí que sua mente se torna ainda mais sombria. Quando o medo é justificado por amor divino, a crueldade se torna sagrada. Torquemada nos mostra que o terror, quando vestido de fé, é mais difícil de combater, porque não se enfrenta apenas um homem, enfrenta-se uma ideia que acredita ser eterna. Capítulo 14. Kim Jong-il. O isolamento como ferramenta de controle mental. Kim Jong-il, líder da Coreia do Norte entre 1994 e 2011, construiu um dos regimes mais fechados e controlados do mundo. Seu poder não se baseava apenas em força militar, mas em isolamento absoluto. Ele entendeu que, ao controlar a informação, controlava a mente. E ao eliminar o mundo externo, criava uma realidade paralela onde ele era infalível. Psicologicamente, Kim Jong-il
apresentava traços de narcisismo extremo, paranoia e manipulação coletiva. Desde jovem, foi tratado como figura divina, alimentando uma identidade construída sobre adoração e medo. O culto à personalidade era tão intenso que sua imagem aparecia em livros, músicas, filmes e até em conversas cotidianas, sempre com reverência. O mais inquietante, a população não sabia que havia alternativa. Sem acesso à internet, imprensa livre ou contato com o exterior, os norte-coreanos viviam em uma bolha ideológica. O medo era silencioso, institucional, e a punição por qualquer desvio, brutal. Kim Jong-il nos mostra que o terror não precisa ser explícito. Pode ser psicológico, ambiental, invisível. E que quando a mente é cercada por mentiras, o medo se torna natural, e a liberdade, um conceito esquecido. Capítulo 15. Ivan, o Terrível. A oscilação entre devoção e crueldade. Ivan IV, conhecido como Ivan, o Terrível, foi o primeiro czar da Rússia, e um dos mais imprevisíveis. Sua mente oscilava entre momentos de profunda espiritualidade e surtos de violência extrema. Ele rezava com fervor, escrevia sobre fé e moralidade, mas também ordenava massacres, torturas e execuções em massa. O terror em seu reinado não era constante, era cíclico, como as fases de uma tempestade. Psicologicamente, Ivan apresentava traços de transtorno bipolar, paranoia e trauma profundo. A morte precoce de sua mãe, seguida por anos de negligência e abuso na corte, moldou uma personalidade desconfiada e instável. Ele via conspiração em cada gesto, traição em cada silêncio, e respondia com fúria desproporcional. O episódio mais emblemático foi o assassinato de seu próprio filho em um acesso de raiva. Ivan chorou depois, mas o dano já estava feito. Essa dualidade entre devoção e crueldade tornava seu governo imprevisível e aterrorizante. Ivan nos mostra que o medo, quando guiado por instabilidade emocional, se torna um ciclo vicioso. E que a mente de um líder, quando ferida e sem freios, pode transformar um império em campo de penitência, onde a fé e o sangue se misturam. Eles dominaram impérios, manipularam multidões, apagaram culturas, mas antes de serem temidos, foram humanos, falhos, feridos, obcecados. Cada mente sombria que exploramos não é apenas um retrato do passado, é um espelho do presente. Se esse conteúdo te fez pensar, tremer ou enxergar o mundo com outros olhos, não pare por aqui. Siga o canal para mais mergulhos psicológicos, histórias que desafiam a lógica e reflexões que incomodam, porque entender o medo é o primeiro passo para não ser dominado por ele.